Entendendo um pouquinho da tua leitura, você falou até desse pronunciamento, né, ali em rede nacional do Fernando Haddad, o Palácio do Planalto quer que, de fato, ele faça esse pronunciamento. Entendendo a sua leitura, Daúde, se essa exigência ali em relação a esse pronunciamento do Haddad pode ser interpretada como uma tentativa de dividir o desgaste político ou ali até mesmo aquele famoso fogo amigo dentro do próprio governo que está querendo aí, né, colocar talvez o Haddad à frente de medidas que são impopulares, que possam ser ali impopulares para o presidente Lula. É exatamente isso, Paulo, bem observado. O presidente Lula, ele tem lá o fogo amigo, como você coloca, parte do partido, né, dos trabalhadores, não concordam com medidas que, teoricamente não, que estão ali nesse pacote, que é você limitar o crescimento do salário mínimo, consequentemente, você limita o crescimento dos benefícios da Previdência. Você tem medidas que você vai tomar em relação ao benefício de prestação continuada, você tem abonos que são pagos, você tem uma série de coisas que realmente mexe com o trabalhador. Só que o PT não concorda com isso. Mas o PT tem que entender que sem o Lula ele não é nada. O PT estava sumindo do mapa, né? Com a ascensão do Lula, ele acabou surgindo. Então, o Lula depende do PT, para dizer que tem um partido, e o PT depende do Lula. Então, esse é o fogo amigo. Agora, por outro lado, também, o próprio Congresso, né, ele tem lá os seus interesses. Hoje, eu vi que aquele deputado Kataguiri está vai propor uma medida de tirar as isenções fiscais, na casa aí de R$1 trilhão, né, durante um certo período. Então, o Congresso é muito importante para isso. Então, nesse sentido, Paulo, eu acho que esse anúncio ele vem exatamente como você colocou. Ele vem para o governo dar uma satisfação para a sociedade, qual o pensamento dele, e isso serve de uma certa garantia para os questionamentos que possam surgir da implementação deste pacote. Daúde, volto aqui com o Bruno Musi, agora sim, nossa conexão de volta. Quero aproveitar, Bruno, só para refazer aqui, pontuar também um pouco mais. A gente estava discutindo questões mais econômicas ali, sobre as falas do presidente Lula, que ele não há motivos, de fato, para a Selic, para a atual taxa de juros estar neste patamar. Queria entender um pouco da sua leitura também sobre estas falas do presidente Lula e se, né, de fato, há motivos mesmo para o mercado estar tão pessimista assim, já que o presidente não está vendo estes motivos. Bom, primeiro, desculpa, eu estou no hotel aqui, oscilou a conexão aqui. Vamos lá. Claro, eu concordo muito com o Daúde, só que eu não consigo ser tão polido quanto ele. Porque isso já passou do limite. Nós estamos há um mês para o anúncio de um pacote extremamente necessário, que, enquanto isso, a curva de juros, que não é, como eu sempre falo, como o PT pinta, uma série de pessoas ali orquestrando contra a esquerda e contra o PT, são milhões de agentes econômicos ao redor do mundo, precificando um nível de endividamento maior frente ao PIB, e quem está pagando é justamente a classe mais pobre. Passou do limite. Agora saiu pela manhã, às 10 horas da manhã, a Arco Advice falando que provavelmente o anúncio será apenas na semana que vem. Nós estamos há 4 semanas sem um anúncio de um pacote que ele é obrigatório, não tem mais escapatória. Agora estão falando que o Haddad virá a público em TV aberta para falar sobre a importância do corte de gasto. Eles devem estar elaborando ali um discurso, afinal de contas, a sua base, do próprio PT, é avessa a corte de gasto sem perceber que eles pagam as contas justamente por esses absurdos que o Lula fala. Ontem ele chegou a falar que não me venha a Fazenda dizer que construção de banheiros é gasto. Assim, o que ele quer com isso? O PT nasceu como um partido operário e sindicalista, só que a economia brasileira ela já mudou para uma economia de serviços, uma economia de consumo, e o PT não atualizou. A base antiga deles não mais querem essas demandas. Então, quando o Lula vem a público agora e fala por que é que os juros está tão alto se a economia está andando? Nós já tivemos oportunidade em várias ocasiões aqui nesse programa de analisarmos que o PIB está crescendo nesse momento por uma grande intervenção de transferência de gastos públicos para a própria sociedade, via antecipação de precatórios, antecipação de 13º, só que é um custo do endividamento muito mais alto. Então, esses gaps, porque a produtividade não cresce, está começando a aparecer. E logo depois, o próximo ciclo econômico, você tem o boom,
você tem esses gaps, depois você tem uma crise e os próprios ajustes necessários para conter os exageros feitos ao longo dos processos anteriores no ciclo econômico. Então, o que o Brasil está vivendo é, sim, esse boom, tem uma causa intervencionista de injeção de capital, e quando ele vem a público e fala, não sei por que os juros estão altos. Os juros estão altos porque o governo não para de gastar mais do que arrecadar. Em termos reais, a despesa cresceu mais do que a receita, o que leva, inevitavelmente, a um aumento do endividamento e, portanto, uma moeda menos valorizada e, consequentemente, uma alta dos preços. E a alta dos preços você controla com taxa de juros altas. Então, o PT vive num mundo como se a Selic fosse mais importante que os juros futuros. Não adianta, os juros futuros negociados por milhões de pessoas ao redor do mundo, ele responde à realidade da economia agora, aos números reais. E a Selic é uma resposta a isso, e não ao contrário. Porque se você baixa a Selic com a curva de juros futura, negociada livremente, subindo, o que acontece é o que aconteceu na Dilma, inflação na veia, que as expectativas inflacionárias já estão dadas no Brasil. Basta ver o IPCA 15 ontem e basta ver o Focus nas últimas 7, 8 semanas, que não para de subir. Então, quando ele fala isso, ele tem uma visão completamente infantil da coisa. Eu acho que ele faz para tentar cativar os petistas raiz que sobraram, que são cada vez menos. Ele está aí no poder porque foi uma resposta a muitos que não gostavam do presidente anterior. E não porque são petistas de carteirinha, que respondem a esses anseios dos anos 80, dos anos 70, e a sociedade não mais quer isso. Basta ver que mais de 90%, segundo aquela pesquisa do iFood e do Uber, não quiseram ser sindicalizados nem regidos pela CLT, coisa que o PT ainda prega. Então, quando ele vem a público e fala isso, ele joga uma série de palavras que não representam a realidade. É infantil, é antiquado, é retrógrada. Só que, por conta desse discurso, nós todos, especialmente os mais pobres, estão pagando com perda do poder de compra. Bruno Musa, eu volto então agora com o Daúde. Eu tenho 2 minutinhos só aqui para encerrar o nosso bloco, Daúde. Até se você quiser complementar, fica à vontade aí para suas conclusões finais. Nada a complementar ao que o Bruno colocou. Pelo contrário, eu acho que ele deu uma belíssima explicação econômica, né, na sequência do que está acontecendo. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque o presidente Lula, eu sempre digo, né, ele é um animal político que ele muda as razões, né? Quando ele fala dos banheiros, ele não está preocupado se 4 milhões de brasileiros não têm banheiro, ele está preocupado que esses 4 milhões de brasileiros que não têm banheiros vão estar do lado dele na próxima eleição. É isso que ele faz, ele, através das minorias, ele forma, né, um sentimento popular para se perpetuar no poder, é exclusivamente isso. O Lula é muito... Enquanto nós ficamos discutindo coisas mais profundas, o Lula não está preocupado se daqui nós vamos entrar num processo de estabilidade, numa nova crise, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em se manter no poder. E quando você tem governos populistas que querem se manter no poder, tudo é possível e tudo é razoável para eles, como eles agem.